Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Jeremias 17:8. Jeremias 17, capítulo 17, versículo 8. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba e nem deixa de dar fruto. Olha que coisa linda, gente. Que coisa linda. Essa árvore aqui, de Jeremias 17:8, ela está plantada junto ao ribeiro. Isso significa que toda árvore tem raiz, não é verdade? Toda árvore tem raiz. E para a árvore sobreviver, ela precisa do quê? De uma coisa muito importante para ela: de ar, água e oxigênio, não é? Para ela sobreviver. Ar, água e oxigênio, assim como nós, não é? E às vezes nós perguntamos assim: qual é o meu propósito? Você sabe qual é o teu propósito? Por que Deus te trouxe até aqui? Qual o teu propósito? Você conhece? Muitas vezes nós não conhecemos o nosso propósito. Nós não sabemos, né? O que vai. Você acorda de manhã, você não sabe o que vai acontecer naquele dia. Só Deus é quem sabe, né? De todas as coisas. Às vezes você acorda num dia, né, ensolarado, maravilhoso e tantas coisas ruins, né? Às vezes a nossa juíza ali mesmo, né? Que dia pesado às vezes, né? Você sai da sua casa de manhã e chega lá. Ela diz que é todo dia. Chega lá para trabalhar e quantas coisas, né, pastora? Quantas coisas difíceis que a gente passa no nosso dia a dia. Mas, né, imagina um corredor, que ele vai, um corredor de maratona, que ele sabe que ele vai ter o início da maratona, que ele vai correr, ele sabe aonde ele vai chegar, mas ele não sabe o percurso daquela maratona. É complicado, não é? Muitas vezes a gente fica pensando assim: qual é o meu propósito? E eu vou te falar uma coisa, que toda semente tem um propósito. Toda semente. Você é uma semente. Amém? Você é uma semente. E qual o propósito dessa semente? É um dia ela dar frutos. Esse é o propósito da semente. Mas os propósitos de Deus, eles vão muito mais além do que no âmbito ministerial, do que dentro da igreja. Ele também, Deus também nos dotou de habilidades, né? Porque às vezes você pode falar assim: mas eu não tenho talento para cantar. Todo mundo acha que para estar na igreja tem que cantar, né, Priscila? Todo mundo quer estar aqui, mas não quer pagar o preço, né? Quer estar aqui com o microfone na mão, mas nem isso. Às vezes tem um ministério, às vezes Deus tem um chamado para você em outra área de servir. No reino de Deus, quem é o maior? É aquele que serve, né? É aquele que está ali, nos bastidores, aquele que está distribuindo um envelope, é aquele que está limpando a cadeira, é aquele que está varrendo, né? Isso aí é você servir, é servir o reino, servir na sua igreja. Mas Deus, ele te dotou de habilidades que você pode estar desenvolvendo em outros lugares, na sua casa, no seu trabalho, na faculdade, na igreja, né? E hoje, aqui, eu só queria fazer uma comparação, uma analogia, rapidamente, do ser humano e uma árvore. O seu processo desde a semente até o seu fruto. Porque, como eu falei aqui, toda árvore, toda semente tem um propósito. E o propósito dela é dar frutos. Pode passar o videozinho agora, para a gente entender?
Senhor? Você é assim. Glória a Deus, que bonitinho, né? Elas crescendo. Vocês viram que tinha uma que não conseguiu? Quem percebeu isso? Quem viu? Né? Todas crescendo e ela foi caindo, e ali foi aparecendo no vídeo que os adubos foram colocados, né? Reforçaram os adubos e a terra foi afofada. E aí, quando colocou adubo ali, ela começou a se restabelecer. Ela conseguiu, ela ficou meio raquíticazinha, mas ela não morreu. Ela conseguiu. Amém. E assim que a gente é, né? Às vezes querem nos sufocar, né? A gente pensa que não vai conseguir, mas a gente chega lá. A gente chega lá. Amém. O primeiro desafio da semente é superar a sua própria casca, né? E dentro dessa casca tem o broto. Toda semente tem um broto dentro dessa casca. E o primeiro desafio dela é abrir aquilo ali para ela poder germinar. E o que acontece conosco? Nós também somos essa casca. Dentro de nós tem um broto, tem uma seiva ali, uma semente que vai germinar ali. Não é verdade? Mas muitas vezes a gente se protege criando uma casca. E quem são essas cascas? O que seria? Seria os traumas, os medos, né? Às vezes você imagina um monte de coisa e você fala, mas pode acontecer isso, vai acontecer, não, eu tenho medo, não, eu não quero, eu não vou. E achando que você está se protegendo, mas na verdade você não está se protegendo. Você está com medo. Mas eu quero te dizer que o Senhor é aquele que com a mão direita te levanta. Não tenha medo. Não tenha medo de florescer. Não tenha medo. Olha, essa pessoa que está falando aqui, mais medo do que eu, mais medrosa do que eu, não existe. A pastora Márcia disse que é ela. Não é, gente. A gente vai ficar competindo quem é mais medrosa aqui. Eu vou ganhar, com certeza. Essa pessoa que está aqui é muito medrosa. Eu tenho fugido de Deus há muito tempo. Nem sei por que eu estou falando. E cá estou eu. Cumprindo o ID de Jesus. Porque eu fico pensando, do que adianta você passar seus dias na casa do Senhor, né, dando o seu tempo, doando o seu tempo, pregando, falando, mas quando Deus puxa um pouquinho você mais, você fala, não é isso, não é isso que eu quero, não é isso. Mas Deus sabe. Quando eu cheguei aqui, a Andréia falou assim, pastora, mas Deus não dá nada além daquilo que a gente pode suportar. É verdade. Deus não dá nada além daquilo que a gente pode suportar. Mas não fuja do propósito de Deus na sua vida. Eu tenho certeza, tenha certeza, mulher, cada uma de vocês aqui tem um propósito. Deus tem um propósito para vocês. Vocês não vieram. Eu nem sei como é que fala aquele ditado, que nasceu primeiro a galinha, o ovo a galinha, um negócio assim. Vocês não vieram do disco voador, vocês não chegaram aqui de paraquedas. Não. Desde o ventre da mãe de vocês, o Senhor já tinha planejado. Ele já tinha um propósito para a sua vida. Amém? Amém. Glória a Deus. E aí, a gente começa a se proteger, achando que a gente está se protegendo o broto. Mas, na verdade, a gente está só atrapalhando o processo de Deus na nossa vida. Então, depois desse broto, depois que essa casca ela rompe, aí vem o broto. E aí tem uma outra etapa a ser vencida dessa semente. Ela
ela precisa vencer as pressões. A semente, ela é plantada na terra e ela fica pressionada ali dentro. Mas mesmo quando você tem convicção ou que você entende o seu propósito, o seu chamado, é muito difícil. Você acha que é fácil estar aqui? Não é fácil. Não é. Não é fácil. Mas a gente precisa buscar em Deus forças para vencer essas pressões da vida. Às vezes é pressão na família, pressão no trabalho, pressão dos filhos, da nossa própria consciência. Essa é a pior. Essa é a pior. É você se cobrar, né? Não existe coisa pior você olhar para dentro de você e se cobrar, não é? Porque você sabe aonde você parou ou aonde você não foi, que você poderia ter ido, e você se cobrar é muito, muito ruim. Mas a gente, em João 16:33, diz assim: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, porque eu venci. Então, se Jesus venceu, aquele que nos garante a vitória, aquele que nos fortalece todo dia, que nos acorda todas as manhãs, né, que nos dá o ar que nós respiramos, Ele vai nos sustentar. Não tente ir na força do teu braço, porque você não vai conseguir sozinha, sem Ele. Sem Ele, nós não podemos fazer nada, mas com Ele nós podemos fazer tudo. Mas tem um outro processo dessa semente. Depois dela romper a casca, do broto surgir, tem um outro processo, adaptando-se ao ambiente. É complicado a gente se adaptar, né, ao novo ambiente. Às vezes você vai para um novo trabalho, aí você chega, você acha que deixa eu pegar uma água aqui que eu tô. Já tem uma água aqui, de quem é? Amém. Aí você, para se adaptar a esse novo ambiente, é bem complicado. E esse broto, ele tem uma tarefa desafiadora. Vocês viram ali que em 40 dias, a semente do espinafre, nela começou a crescer, e aí mostrou primeiro a parte de cima, depois a parte de baixo. E aí, nos 40 dias, ela começa a crescer as raízes, né, durante esses 40 dias. E fixar as raízes nessa terra adubada. Ganhar firmeza para crescer. E ali ela vai receber os sais minerais, ela vai receber o sol para se desenvolver, né? E é muito difícil se adaptar a um novo ambiente. Eu estou tentando me adaptar ao novo ambiente. Eu estou tentando me mudar, né? Trate logo de se adaptar. Bem complicado para a minha vida. Sempre morei, né? Só um parente, sempre morei numa casa muito grande. Nunca morei em apartamento na minha vida. Não sei o que é isso. E a minha casa é grande. E aí a gente pegou um apartamento desse tamanhozinho. Aí eu costumo brincar que é assim, um apartamento panorâmico. Você chega assim, você faz assim, você vê tudo. Né, Delaci? Então, o apartamento é panorâmico, gente. Aí, assim, ele já falou, deixa a casa quietinha aí, não tira nada, porque se a gente não se adaptar, a gente volta. E eu estou com isso na minha cabeça. Se eu não me adaptar, eu volto. Então, é difícil se adaptar, né, nos novos ambientes. Agora, imagina, gente, vocês já tinham parado para perceber como é difícil uma semente? Tadinha da semente. Ela tem que romper aquela casca dura. E uma coisa muito interessante que eu acabei não falando, para ela romper aquela casca, ela precisa de água.
E a água na palavra de Deus, o que é a água? É a palavra, né? Ela só consegue romper aquela casca com água. Ela precisa ser aguada todo dia, né? Tem que aguar aquela plantinha. Então, a semente, ela tem um processo muito complicado. Assim é na nossa vida de cristão também, né? E aí eu fico pensando, que ambiente que ela vai crescer? Esse ambiente, ele precisa ser claro, ele precisa receber a luz do sol para ele crescer. Porque uma árvore sem raiz, ela não dá fruto. E o fruto é o resultado do crescimento. E para ela crescer, ela precisa ser alimentada. Assim somos nós. Para nós crescermos espiritualmente, nós precisamos nos alimentar da palavra. Nós precisamos ter intimidade com o Pai. O fruto só são gerados por árvores que têm raízes. Nós precisamos ter raízes. E as nossas raízes é buscar conhecimento todos os dias na palavra. Ah, pastor, é tão difícil. Às vezes eu não tenho tempo, trabalho. Chego em casa, tem meus filhos, tem que fazer dever de casa, tem que fazer isso, fazer aquilo. Bota a roupa para lavar, faz a comidinha lá para o teu filho, para o teu marido, trata dele. Mas nunca deixe de ter um tempinho sequer com o Senhor. Porque eu estou falando isso para vocês, mas muitas vezes eu deixei de fazer isso. Eu nunca fui certinha, né? Todos nós erramos. E a coisa mais linda que tem é quando a gente reconhece nossos erros diante de Deus, não é? A gente fala, Senhor, eu sou falha, me perdoa. Mas, Senhor, prepara, diga para o Senhor assim, prepara, Senhor, um tempinho para mim, nem que seja antes de deitar, antes de dormir, sabe? Eu quero falar contigo, nem que seja 5 minutos. Mas eu preciso desse tempo, dessa intimidade com o Senhor. Isso é crescimento. Isso é crescimento. Salmo 1, 2 e 3 diz assim: ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei ele medita de dia e de noite. E como a árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham, e tudo que ele faz prospera. Então a gente só tem promessas do Senhor, né? A gente tem aprendido aqui nessa casa que quando a gente cumpre princípios, Deus cumpre promessas. Então, se a gente cumpre isso na nossa vida, com certeza as promessas de Deus chegarão muito mais rápido na nossa vida. As raízes profundas são frutos visíveis. Quando você tem raízes profundas, os frutos são visíveis na sua vida. Ah, lá, ó, vai a crente lá passando lá, aquela irmã lá, ó, respeita ela porque ela não gosta de palavrão, essa moça aqui é crente, né? Só pelo jeito de você se vestir, do jeito de andar, seu jeito de falar, né? Me lembrei de Pedro. Tu conhece? Não conheço. Mas como tu não conhece Pedro? Tu fala igual a ele. Tu tem o jeito dele e você está negando, dizendo que não conhece. Quando a gente conhece Jesus, as pessoas vão reconhecer na rua quem é você. É muito engraçado, às vezes. Passa, ô irmã, a paz do Senhor, irmã. Outro dia eu parei no posto, aí sempre tem, né? As pessoas vendendo as coisas. Aí a pessoa me deu a paz do Senhor. E para me vender, eu fiquei tão sem graça que eu tive que comprar, né? Eu falei, vou comprar, vou abençoar, vou semear na vida do irmão. Aí conversei com ele, desejei um dia abençoado, que ele conseguisse vender, né, tudo aquilo ali, porque ele estava ali buscando o sustento da sua família. Então nós temos que ter a identidade de Cristo. Amém? Estou olhando para o relógio. Raízes profundas, frutos visíveis. Eu quero mencionar aqui de uma árvore chamada cedro. Eu fiquei impactada quando eu comecei a pesquisar que o cedro, ele pode viver
até 6.500 anos. Gente, eu fiquei olhando assim, meu Deus, e a árvore está lá linda. Não parece? Parece que é uma árvore que foi plantada. Por quê? Porque ela tem raízes profundas. Ela está buscando de lá do fundo a seiva, né? A água, o oxigênio. E ela está lá, intacta. O cedro, com 6.500 anos. Assim é a nossa vida. É a busca da palavra. É o ambiente secreto que eu falei. Falei com a Priscila, né, Priscila, que muitos acham que o seu chamado é estar aqui no púlpito, mas não querem pagar o preço. Intimidade com o Pai. Às vezes a gente não valoriza esse momento, né? Esse momento de intimidade com Ele. Mas nos desafios diários, nós vamos precisar dessa intimidade. Por isso, peça a Ele esse tempinho. Organize a sua agenda, né? Antigamente a gente nem falava de agenda, a gente andava, né? Mas hoje não, a gente tem que fazer agenda, porque se a gente não fizer agenda, o nosso dia passa e você não consegue fazer, não fez nada. Você fala, meu Deus, são 5 horas da tarde e eu estou toda enrolada. Mas peça ao Senhor que Ele vai te dar sabedoria e você vai conseguir sim, né, se alimentar da palavra. Em Mateus 6,6 diz assim: quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai que está em secreto. Então seu Pai que vem em secreto o compensará de todas as coisas. A palavra diz que antes mesmo de nós abrirmos a nossa boca, Ele já sabe do que você precisa. Ele já sabe. Então, antes de você falar com Ele, o Senhor já sabe que você precisa de um tempo, que você precisa cuidar dos seus filhos, do seu marido, dar atenção à sua família. Ele vai prover todas as coisas. Às vezes você fala assim, mas bobagem isso que ela está falando. Não é não. Sabe por que não é? Porque você é menina dos olhos dele. Mas como? Ele vai me ver diante de uma multidão de pessoas, milhões e milhões de pessoas, mas você é escolhida dele. Você foi criada com um propósito. Então, Ele vai fazer sim. Ele vai fazer sim. O apóstolo Paulo, em 1 Timóteo 3,6, ele já falava sobre o neófito. O que é neófito? Neófito, neo é novo e fitos é planta. Então, o neófito é planta nova. Ele já fazia essa comparação do crente, né, do novo convertido, da sementinha, né, do crente com uma semente, com uma árvore. Olha que interessante. A Bíblia é completa. A Bíblia não deixa passar nada. Muito interessante isso. Mas mais tarde, ele ensina, né? Ele manda cartas às igrejas dizendo que você não precisa permanecer, ser neófito a vida toda, né? Uma criança, quando nasce, você dá o quê? Dá o seu peito, né? Dá o seu leite materno. Depois você dá uma mamadeirinha. Depois você vai dando um mingauzinho, né? Depois você vai dando, sei lá. Na minha época, dava arroz com feijão mesmo, gente. 7, 8 meses já comia arroz com feijão amassadinho, né? Hoje não. Hoje tem aquelas papinhas, aquelas coisinhas que a gente dá, né? E aí você... Cada vez que a criança vai crescendo, ela vai crescendo, ela precisa de alimento mais forte. E assim é o crente. Assim somos nós. E o seu alimento está onde? Na palavra. Na palavra. Então, nós já falamos do rompimento da casca, do broto, das raízes, falamos vencendo as pressões, né? As pressões da terra, as pressões que te cercam todos os dias. Mas o cristão precisa passar pelos processos para produzir esses frutos. Serão consequência do nosso crescimento, amadurecimento. E cada um tem um tempo. Vocês viram no vídeo, né? Eu falei. Teve umas que cresceram mais, outras cresceram mais ou menos, outras medianas, mas teve uma que ficou lá, tadinha, né? Ela não conseguiu, mas no fim ela conseguiu. Mas a gente tem que respeitar esse tempo.
né? Não fica você pensando, porque a pessoa chega, canta, prega, eu quero ser assim. Você vai ser. Você vai ser, você vai chegar lá. Não desista, você vai chegar lá. Mas não deixe de ler a palavra, de ter intimidade com o Senhor, porque é somente lá que você vai crescer. É claro que você tem que ter uma inspiração, né? Você olha para sua pastora e tem uma inspiração, né? Olha como Deus abençoa. E eu vou falar uma coisa para vocês. Eu quero falar de púlpito mesmo. Eu admiro ela. Primeiro porque ela é linda, não é? É linda mesmo. É uma mulher, né? Eu falei para ela, tão jovem, que já passou por tantas pressões, né? No ministério. E hoje está aqui. E ela, vou falar uma coisa para vocês. Ela precisa de vocês. Ela precisa de nós. Vocês precisam estar de mãos dadas com ela. Porque não é fácil. Não é fácil deixar 3 filhos como eles têm, estar aqui todos os dias, quarta, domingo, reuniões, outros dias, estar aqui. Não é fácil. Não queiram estar no lugar dela. Eu não quero estar no lugar dela. Eu quero estar do lado, ajudando no que eu puder, né? É muito difícil. Então, assim, a gente tem uma pessoa em quem a gente se inspira, é maravilhoso. É maravilhoso, é muito bom. Que Deus, você pode aplaudir sua pastora, viu? Porque eu sei que vocês a amam. Amém. Agora, interessante, já vou fechar minha palavra. Interessante que Jesus, mesmo sabendo do seu propósito, Jesus, sabendo do seu propósito, ele não fugiu do seu propósito, mesmo ele sabendo quem ele era Deus, ele era filho de Deus. Ele sabia que ele foi enviado para morrer. E mesmo assim, ele não fugiu do propósito dele. E hoje nós temos essa certeza, porque quando a gente tem a certeza da nossa paternidade, é o resgate para a nossa liberdade, gente. Quando a gente tem certeza de quem a gente é filho, a gente não tem medo de germinar, a gente não tem medo de brotar, a gente não tem medo de crescer. Porque quando a gente encontra com a nossa identidade, com a nossa paternidade, olha, a gente voa nas asas do Pai, a gente voa para a liberdade. Que você venha, sinceramente, encontrar em Deus a sua identidade. Amém? Para finalizar, todos esses processos da semente, comparado à nossa vida, precisam ser vividos, pois eles ajudam a formar quem nós somos hoje. Somos semente, às vezes com a casca dura e amarga, mas carregamos todo o potencial dentro de nós, com o propósito que Deus reservou para cada uma de nós. Cumprir o propósito de Deus. O tempo do crescimento é importante. Cada um tem o seu. Não se preocupe. Cada um tem um tempo determinado por Deus para crescer. E aí você pode pensar assim, mas o propósito da árvore não é dar frutos? Sim, é dar frutos. Esse é o propósito da árvore. E quando ela dá frutos, eu lembrei de uma coisa, lá na minha casa tem um pé de acerola, interessante aquele pé de acerola. Nós ganhamos ele pequenininho, assim, plantado numa caixinha de leite, deram para o meu filho. Meu filho plantou, era pequenininho, plantou. Aí a gente precisou mudar aquele pé de acerola, ele já estava grandinho. Quando a gente foi tirar aquele pé de acerola, a raiz dele era tão profunda, tão profunda, tão profunda, era maior do que a árvore. Aí a pessoa que tirou falou, não vou conseguir. Aí eu falei, não corta a raiz dele, senão ele vai morrer. Ele não tem que cortar. Eu falei, não corta. Aí eu deixei ele com aquela raiz e plantamos ele em outro lugar. Fizemos um buraco enorme e plantamos. Gente, quanta acerola eu já colhi daquele pé. E hoje eu estava lá, ele fica perto da minha garagem, que eu olhei, está cheio de florzinha para dar novamente acerola. Aí eu falei, eu vou me mudar e vou deixar o meu pé de acerola. Não, pena que não dá para trazer, viu, Márcia?
É uma pena. Mas os frutos é o objetivo final da árvore. Mas ainda tem uma coisa que eu quero falar para vocês. No fruto, ainda existem 2 papéis importantes da árvore. Primeiro, o fruto provê alimento para outros. E o outro motivo é que ele garante a existência de novas árvores. Devemos ter em mente que os nossos frutos não são para nós. Os nossos frutos são para alimentar outras pessoas. Se você plantar no coração do teu filho, do teu esposo, da tua família, você vai ganhar a sua família para Jesus. E aquela sua família ali, ela plantar no coração de uma tia, eu estou falando só de família, gente. E se for do trabalho, se for de uma escola, se for de um aluno, se for de um paciente, não é verdade? Eu admiro muito o pastor Léo, porque ele é um evangelista nato. Ele evangeliza os vizinhos dele. E a Márcia mesmo hoje falou, depois de tanto convidar, e ela evangeliza, ela fala de Jesus. E depois que eu li sobre essa semente, eu falei para mim mesma, eu nunca vou sair de um lugar sem falar de Jesus. Quantas vezes a gente vai para um lugar e não fala de Jesus? E os nossos frutos, eles servem para isso, para germinar. A árvore, quando ela chega no ponto, né, máximo dela, que é dar aquele fruto, aí vem a semente, você se alimenta, tem a semente, você planta de novo, ela germina, e assim é a palavra. É garantir que o ciclo não vai se fechar nunca, ele vai sempre abrir. E esse é o reino de Deus, que você possa ser uma semente. Quero convidar a pastora Márcia para subir. Que você possa ser essa semente. Que no próximo culto possamos ter o dobro de mulheres aqui. Amém? Você recebe isso, semente? Amém? Deus abençoe a vida de vocês. Amém. Não tem nada para falar depois dessa palavra linda e maravilhosa. A palavra de Deus diz que nós conhecemos a árvore pelos frutos. E eu sei o quanto você tem dado muitos frutos, pastora Eliane. Eu conheço essa árvore. É uma árvore boa, é uma árvore plantada junto a ribeiros. É uma árvore que entende que independe do sol forte, independe da estação que você está vivendo, mas depende muito de quem tem sido o seu alimento. E quem tem te sustentado é Cristo. E eu sei o quanto é difícil subir aqui, porque púlpito não é lugar de holofotes, é lugar de morte. E quando você falou assim, vocês vão viver, todos nós vamos viver o propósito de Deus. Tem uns que demoram mais, tem outros que demoram menos. E você sabe que muitas vezes eu achei e falei para mim, eu acho que esse dia nunca vai chegar. Porque a gente resiste. Quando você falou, eu acho que eu tenho mais medo. Eu tinha muito medo. Subi aqui, eu questionava muito a Deus. Eu falava, eu não quero. Eu não quero isso, eu não me vejo. Como eu fugi. Vocês não têm noção. Eu nunca me vi aqui. Mais do que eu? Eu brigava com Deus. Não gravo isso, não. Eu falava, eu não quero. Não me chame para isso. Mas eu entendo que nós precisamos ser uma árvore em que o propósito final é servir de alimentos para outros. Então, a gente precisa entender que o que Deus chamou para ser é muito mais do que você ser, mas é você servir na vida de outras pessoas. É o que você pode fazer na vida de outras pessoas. Mas o que eu posso fazer, Senhor? Eu me vi nada. Mas é aquilo que Ele pode fazer em nós. Porque o que temos? Quando a gente olha para os discípulos de Jesus, o que eles tinham? Um perseguia os cristãos, matava os cristãos.
O outro era pescador, um iletrado. Porque não é o que nós temos, mas é o que nós somos a partir do momento em que Ele habita em nós e que nós permitimos ser aquilo que Ele nos chamou para ser. E no começo é muito difícil, gente. É muito difícil. Mas quando a gente olha para Ele, a gente deixa de se ver e ver aquilo que Ele pode fazer através de nós. E eu vejo aqui, não sementes, mas mulheres fortes, grandes árvores, árvores frutíferas, árvores não só como a palmeira, como o cipreste, como o de manre, a figueira e tantas árvores que eu amo falar de árvores, vocês sabem disso. Mulheres fortes, mulheres que vieram para produzir frutos. Então entenda que existem pessoas que precisam e necessitam se alimentar daquilo que você tem, daquilo que Deus tem colocado dentro de você. Não entenda, não acredita que o seu chamado é só estar aqui para ouvir a palavra. O seu chamado é para falar de Jesus, é para resgatar outras mulheres, para resgatar outras vidas. Não se olhe achando que você não é capaz, abre a tua boca, que nós também não somos capazes. Mas quando a gente se coloca na luz, quando a gente se coloca na brecha, Ele enche, Ele faz. Às vezes a gente sobe aqui, não sabe nem o que vai falar, né? Não sabia nem que ia subir aqui. Mas é Ele que faz. Na quarta-feira eu vim trazer uma palavra. Eu falava assim no gabinete: Senhor, eu acho que eu vou mudar tudo. O que eu vou falar? E a gente sobe e vê que realmente não somos nós. É a mão dEle. Sabe? Então, sinta-se amada por Deus. A maior coisa que você precisa saber é que você é amada. O resto é Ele. Só continue a caminhada, porque é Ele que faz. Se coloque de pé, mulher. Se coloque de pé. Tem um sorteio. Nós vamos sortear. Antes de sortear, nós vamos orar. E eu quero que você leve essa semente para a tua casa. Essas sementes. As sementes podem ser os sonhos que você tem. De repente, as suas sementes já estão secas, porque você desistiu de sonhar. De repente, as suas sementes já estão até mofadas, porque nem você mesmo acreditou que ela poderia um dia germinar e você guardou. Não é verdade? De repente, você já até esqueceu aonde você colocou sua semente. Porque você acha que não é para você viver aquilo que um dia você sonhou. Mas hoje Deus está te dando novas sementes, novos sonhos, para você lançar numa terra fértil, que é a palavra de Deus. Girassol? Vai dar girassol? Tem que germinar. Tem que germinar, vamos lá. Seja um semeador que tem certeza que a semente lançada vai germinar, porque foi Ele mesmo que preparou a terra. A preparação da terra, ela leva muito mais tempo do que lançar a semente. Muito mais tempo. E como você tem preparado a sua terra para lançar as sementes? Através de oração, intimidade, busca pelo Espírito Santo, através de louvores, através de lágrimas de arrependimento, lágrimas diante do Senhor, se colocando, se mostrando a sua pequenez, a sua nudez, a nossa miséria, o quanto nós somos dependentes dEle. Aqui estão as sementes. Eu quero que você, através de um ato profético, plante essas sementes com fé, porque um sonho a gente precisa declarar todos os dias que a gente quer viver aquilo. Não é lançar a semente e esquecer, não. Eu acompanho as orquídeas que estão nas minhas árvores lá em casa. E quando elas estão... Parece que não vai haver fruto, não vai haver flor, não tem nenhum brotinho. Eu vou lá e converso com elas, ensino meu filhinho, vamos beijar. Ela vai vir a florzinha. E eu vou lá, eu converso, depois elas estão lindas. Por quê? Porque eu não desisto, que um dia vai dar flores. E às vezes tem umas que estão secas, mas eu converso com elas e elas começam a ficar verdinha de novo. É incrível isso. Porque é o amor, é a palavra. Amém? Amém.
Amém. Isso é um ato profético. Todas pegaram? Pegou? Vamos segurar. Aqui é de girassol, né, Juliana? Girassol, né? Então, você pode estar plantando. Tem muito aqui. Já pensou se cada sementinha dessa aqui germinar? Quantos girassóis terão na sua casa? Quantos sonhos aqui, Quantos sonhos. Esse negócio de conversar, gente, com flor dá certo. Dá certo. Planta lá e fala todo dia lá. Vai lá olhar. Então, nesse ato profético agora, em nome de Jesus, Senhor, mais uma vez, Senhor, aqui estamos diante de Ti, curvadas, Senhor, diante da Tua soberania. Senhor, queremos agradecer, Senhor, por esta palavra que Tu nos deste nesta noite, por essas sementes, Senhor, que foram plantadas no coração, Senhor, dessas mulheres. Senhor, quantos sonhos, Senhor, que tem aqui, que talvez já estão na gaveta, guardado há tanto tempo. Ó Espírito Santo de Deus, que o Teu oxigênio, que o Teu ar, que o ar, Senhor, que elas respiram, Pai, que esse ar, Senhor, seja vida para elas nesta noite. Pai, nesse ato profético que aqui estamos, Senhor, que essas sementes venham germinar, que estes sonhos não venham morrer. Pai, em nome de Jesus, Pai, abençoa cada uma delas, suas famílias, Senhor, possam ser resgatadas. Pai, em nome de Jesus, queremos abençoar as famílias, Senhor, dessas mulheres que aqui estão, os seus filhos, Senhor, onde eles estiverem. Pai, eu quero abençoar os meus filhos aonde eles estiverem agora, Pai, porque eu creio no Teu poder resgatador. Pai, muito obrigada pela Tua semente na nossa vida. Que nós possamos florescer, Senhor, e que venhamos dar frutos para o Teu reino. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus.